Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, antes da gente ir para a palavra de Deus, deixa eu só dar aqui alguns avisos importantes. Ontem nós tivemos a nossa reunião de líderes. Senti falta de alguns líderes, mas por enquanto é normal, né? E foi muito boa a reunião ontem. E ontem nós avisamos aqui, eu precisava avisar de novo, até falei com o pastor Nelson, porque alguns supervisores já não estavam mais aqui quando a gente avisou. Primeiro aviso: o nosso encontro de líderes, ele só será marcado depois que você fizer a sua inscrição. Enquanto não houver inscrições, um número suficiente de pessoas para o encontro de líderes, nós não vamos marcar encontro de líderes, ok? Nós não estamos falando de encontro de novo convertido, nós estamos falando de encontro de líderes. Então, quem deve ir para esse encontro? Aqueles que estão sendo preparados para abrir célula e não poderão abrir enquanto não passar pelo encontro de líderes, e aquelas pessoas que nós vamos fazer agora, próximo encontro de líderes, vai ser revendo princípios e valores, a parte 2, né? Porque não deu para levar todo mundo no 1, e quem não foi naquele encontro, porque na época caiu exatamente na data do Enem, você deve fazer a sua inscrição, ok? Vai poder fazer a sua inscrição. A Micaele, e bem nisso, vai estar nos ajudando ali na inscrição, na secretaria. No final, você pode procurar eles ali também, né? A Micaele também está ajudando no encontro, né? Mas aí ela vai ficar dando uma ajuda ali também, né? A gente também, ok? Segundo aviso, nós falamos ontem isso, até eu falei que isso deveria ser natural na nossa igreja, mas nós não vamos criar relatório para isso, nós não vamos estabelecer, vamos cobrar você, para você fazer isso não, mas é uma ideia que nós estamos passando para a igreja, e assim nós queremos passar para toda a igreja. Como é que é essa ideia? Todo supervisor, e assim acontece também para os diáconos, para os coordenadores, para os líderes de célula e para todos os membros daquela célula. Nós vamos fazer o seguinte: vai ser estabelecido, você deve ligar pelo menos uma vez na semana para o seu discípulo. Tem alguém aqui que tem celular? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguém aqui que tem celular. Eu acho que 99,9% tem, né? Tem até uns irmãos que tem 2. De repente, você pode, o irmão que ele não tiver, você pode procurar um irmão que tem. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que tudo bem. Então, o supervisor vai fazer o quê? Vai fazer uma ligação por semana, uma por semana só, para o seu discípulo. Vai ligar para o coordenador. E aí, meu amado, como é que você está? Tudo bem? Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas células? O que eu posso ajudá-lo? Está tudo bem? Eu vou orar por você. Eu quero profetizar bênção sobre a sua vida. Por sua vez, o coordenador vai fazer isso com o líder, os líderes que estão debaixo da sua coordenação. E por sua vez, o líder vai fazer isso com os seus discípulos. Ok? É um contato que você vai ter na semana com o teu discípulo. Pastor, eu posso mandar mensagem? Pode. Eu posso falar com ele através do Facebook, rede social? Pode. Mas o que a gente quer é que você escute a voz dele. Escute a voz dela. Você perceba na voz, você está passando por dificuldade. Você está precisando de alguma ajuda. Ok? Como eu já falei, nós não vamos criar relatório nenhum para isso, para cobrar você ligar. E também não queremos que, se de repente o seu supervisor ainda não ligou para você, coordenador, não espere ele ligar para você. Ligue para os seus líderes. Não espere o seu coordenador ligar para você, seus discípulos. Amém? Os líderes
Digam amém. Glória a Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Vamos ler as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso de número 19. Hoje eu vou falar sobre dinheiro. Não, você não entrou na igreja errada. É a Beth Shalom mesmo. Mas vou falar sobre dinheiro. Tem visitante aí? Calma, não sai agora. Mas eu vou falar sobre dinheiro. Eu pedi para não me colocarem para pregar, mas me colocaram, então Deus quer que eu fale sobre dinheiro. Então eu vou falar sobre dinheiro. Lucas capítulo 20, verso de número 19, que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia diz assim: ainda na mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes, percebendo que contra eles proferia essas parábolas, procuraram deitar-lhe as mãos, mas temeram o povo, e aguardando a oportunidade, mandaram espias, os quais se fingiam justos, para o apanharem em alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e à autoridade do governador. Estes, pois, o interrogaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensina segundo a verdade e o caminho de Deus. A pergunta é lançada: é-nos lícito dar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo a astúcia deles, disse-lhes: mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que ele tem? Responderam: de César. Disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Verso 26. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados de sua resposta, calaram-se. Quantos podem dizer glória a Deus? Irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler, apesar de que eu vou ser um pouco textual em alguns pontos, mas ela não é textual por completo. Mas quando nós observamos o texto, nós observamos como os fariseus, os escribas, os religiosos da época tentaram, e isso não é um evento isolado, não foi apenas nessa ocasião, mas como os fariseus desejavam de todas as formas pegarem Jesus pela palavra. Por exemplo, estava certa vez Jesus escrevendo ou riscando a terra, quando jogaram aos pés de Jesus uma mulher que era adúltera, e disseram: Senhor, mestre, a lei diz que nós devemos apedrejar essa adúltera até a morte. O que tu nos diz? É óbvio que Jesus ficou, vamos dizer assim, entre a cruz e o punhal, entre a cruz e a espada, porque se ele dissesse: vamos então cumprir a lei, então aquilo que ele estava pregando, o amor, que ele defendia o amor, ele estaria indo contra isso. Ao mesmo tempo, se ele falasse que não, vocês não devem apedrejá-la, e sim amá-la, ele estaria indo contra a lei. Então, que resposta dá a esses que iam de todas as formas pegarem Jesus na palavra, que pudessem, como nós lemos no início do texto aqui, desse texto, pudessem lançar a mão sobre ele? Então Jesus responde de uma forma que até hoje nos emociona, nos faz parar para pensar, quando Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Essa era mais uma investida. Queriam de todas as formas pegar Jesus, queriam que ele dissesse algo que fosse contra a lei,
queriam que ele dissesse algo que fosse contra o amor. Mas Jesus, que tem uma sabedoria sem limites, apesar de viver em um corpo limitado, ele respondeu: o que está aí nessa moeda? Que imagem que está aí nessa moeda? E eles responderam: César. E Jesus falou: então dá a César o que é de César, mas também dê a Deus o que é de Deus. Jesus não estava dizendo ali que se deveria separar uma moeda para César e uma moeda para Deus, mas estava falando muito mais de uma atitude, coisa que os fariseus não faziam, coisa que os fariseus não fizeram. Então vamos lá. O tema da minha mensagem é: com quem você se parece? Com quem você se parece? Sem dúvida nenhuma, se colocarmos você diante do espelho e perguntarmos para você: com quem você se parece mais, com seu pai ou sua mãe? É óbvio que você vai ter característica dos dois. Tem uns que parecem mais com a mãe, mas sem dúvida nenhuma você terá característica dos dois. Pessoas quando me encontram na rua dizem assim: rapaz, mas tu é muito parecido com teu pai. Mas eu tenho características da minha mãe. Características. Então você se parece com alguém fisicamente. Você tem características que a pessoa que está do seu lado não tem as mesmas características. Mas tem algo que nos une aqui essa noite. O que será? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: o que será que nos une aqui essa noite? Responda para ela: Jesus. Diga para ela assim: ó, se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Diga para ele assim, talvez vai ser muito forte isso que você vai dizer. Diga para ele assim: se não fosse Jesus, talvez eu não seria nem seu amigo. Mas graças a Jesus, que nos uniu essa noite aqui, Ele nos dá a vitória, Ele nos faz perceber que no meu lado tem um milagre vivo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Com base nesse texto bíblico, pegando outros textos da Bíblia, nós vamos refletir hoje sobre a semelhança com Jesus e a necessidade que temos a cada dia de ser isso aqui, ó. Efésios capítulo 5, verso 1. Imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Buscando nos parecer com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Quem é Ele? Não ouvi. Quem é Ele? Não ouvi. Quem é Ele? Agora eu estou começando a ouvir. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, verso 6. Assim, aquele que diz que permanece nele. Alguém aqui permanece em Jesus? Alguém aqui é de Jesus? Deixa eu dar uma palavra para você. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como Jesus andou. Esse deve andar como Jesus andou. Se você é de Cristo, você deve andar como o seu Senhor. Amém? Conta que, eu não lembro qual era os heróis da fé. Faz tempo que eu não leio esse livro, já esqueci de algumas coisas. Tenho que ler de novo. E diz que um homem, ele foi para outra nação pregar o Evangelho. Estava pregando para tribos, eu não lembro se eram indígenas ou africanas. E ele estava pregando em outra nação onde ninguém tinha ouvido falar de Jesus antes. Mas aí, com o tempo, esse alguém morreu. Esse homem de Deus morreu. E outros missionários, alguns anos depois de sua morte, voltaram lá. Queriam continuar o trabalho que estava sendo feito.
E eles começaram a falar de Jesus. E falaram: olha, por favor, deixa eu falar de Jesus para você. E algumas pessoas diziam assim: não, eu conheço Jesus. Ele morou conosco aqui. Ele estava aqui no nosso meio. Ele morava na casa vizinha minha. Não, o missionário falava: não, mas Jesus, ele morreu há mais de 1000 anos atrás. Como pode isso? Não, ele estava aqui. Estava aqui. Perceberam aqueles missionários que aquele homem se parecia tanto com Jesus, que chegaram a achar que ele era o próprio Jesus. As palavras que ele dizia acerca do mestre, ele não era apenas um ouvinte das suas palavras, ele era praticante da palavra de Deus. Prática, teoprax, é colocar aquilo que você ensinou para fora, aquilo que você aprendeu para fora. Amém? O que é ser semelhante a Jesus? Vamos lá, vamos aplicar, vamos em cima de algumas coisas que é citada no texto, algumas características. Vamos ver quais são as características de uma pessoa que é semelhante a Jesus. Eu espero que você se identifique essa noite. A primeira coisa, a primeira característica que mostra sermos parecidos com Jesus é que nós somos marcados. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é marcado. Diga para ele assim: você se parece com Jesus? Então você é marcado. No versículo 19, o primeiro versículo que nós lemos, ele diz assim: mostrai-me a moeda. E a Bíblia diz que mostraram para Jesus, ele tinha pedido um denário. E Jesus perguntou: nessa esfinge aí, nesse dinheiro, moeda, que imagem é que está aí? Aquela moeda tinha a marca daquele que estabeleceu aquela moeda. Aquela moeda tinha uma identidade. Ora, contextualizando, trazendo para a nossa realidade, sem dúvida nenhuma você consegue diferenciar uma moeda de 50 centavos de uma moeda de R$1, porque existe uma identidade na moeda. Existe nessa moeda que faz você identificar a moeda. Todos aqueles que são Deus, eles têm a marca de Deus na sua vida. O mestre, ele era didático e ensinava coisas novas todo o tempo. Nós percebemos isso em todo o evangelho. Pediu moeda para mostrar e refletir sobre ela. Por isso Jesus quis ver a moeda que é distinta pelas marcas que são impressas nela. De acordo com a marca, tamanho, peso, sabia-se o valor daquela moeda. Ser parecido com Jesus é ter as suas marcas. Que marcas? Pergunta assim: pastor? Vai perguntar: pastor? Que marcas? Vou dizer para você, Gálatas capítulo 2, verso 20: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As marcas da cruz precisam existir em você. A Bíblia diz que o próprio Jesus nos falou que aquele que quer seguir Jesus tem que fazer o quê? Tome a sua cruz e siga-me. A marca da que é de Deus é levar a cruz. Levar a sua cruz. E eu deveria dar exemplo de inúmeras cruzes. Ou inúmeras cruzes. Eu não sei se diz. Como se diz? Cruzes? Inúmeras cruzes. Eu vou dar o exemplo de inúmeras. Mas não vou dar porque talvez você diga: pastor, aqui eu já estou carregando, basta. Já é bem pesada. Já é bem pesada. O sacerdote, aquele que é chamado por Deus para arrebanhar, conduzir o rebanho,
ele não é possível para ele alguns privilégios. Muito mais do que carregar a sua cruz, ele precisa carregar a cruz dos outros. E às vezes ele está carregando a cruz da igreja, carregando a cruz do ministério. Mas essa cruz, ela foi tão importante de ser carregada agora, que ele deixou de carregar a sua cruz para carregar a cruz do outro. E sabe o que o Senhor nos diz acerca disso? O refrigério é esse: se preocupa com as minhas coisas, diz o Senhor, e eu me preocupo com as tuas. Se preocupa com as minhas coisas, diz o Senhor, eu se preocupo com as tuas. Eu estava dizendo assim: carrega a cruz comigo. Você não vai carregar a cruz, você vai carregar comigo, que eu carrego a tua cruz. Os teus problemas, as tuas angústias, o que você está precisando? Deixa Jesus carregar essa cruz, porque você é marcado por Ele. Você tem a marca da promessa, e foi Ele que fez, e é Ele que faz. Você precisa ser marcado por Jesus essa noite. Amém? Outra característica daquele que é de Deus, ele tem valor. Versículo 20, não, desculpa, novamente, 19 mesmo. A Bíblia diz assim: trouxeram-lhe um denário. Se você não sabe, o denário, ele era uma das moedas mais comuns entre o povo, porque era o pagamento de uma diária. Quando se pagava uma diária de serviço, pagava-se com um denário. Então era quase que comum as pessoas terem ali pelo menos um denário. Estavam todas trabalhando e recebiam o seu pagamento. Ou seja, aquele denário, ele tinha um valor específico, ele valia alguma coisa. Olha para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso aí que só você tem. É sorriso de crente, sim, de crente. Diga para essa pessoa assim: ei, por mais que digam que não, por mais que neguem isso, diga para ela: você vale alguma coisa. Amém? Eu não estou falando aqui que você vale, valeria, como alguns costumam dizer, que não conhecem a igreja de Jesus. Não é que você vale para o pastor o dinheiro que você tem. Não é que você vale por você alguma coisa, ou ser alguma coisa. Para isso não interessa. Só interessa que você vale alguma coisa. Amém? Quer ver? Só um instante, por favor. Olha para a pessoa, encontra uma pessoa aí que está do seu lado aí, por favor. Eu quero que você dê uma injeção de autoestima que vem do Senhor para essa pessoa que está do seu lado. Diga para essa pessoa assim: você é importante. Diga para essa pessoa que está aí do seu lado: você tem um valor. Amém? Continua, pode continuar, não precisa eu te dizer o que eu tenho que dizer, não. Pode dar a palavra de bênção para essa pessoa que está aí do seu lado. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é... Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: tão importante para mim. Pare de ficar sofrendo angústia e dor.
para ele, eu venho falar, diga, eu venho falar. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível. Sabe que você pode perceber. Pode aplaudir ao Senhor. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga assim para ele assim, ó. Você pensava que eu nunca ia cantar uma música para você? Diga para ele assim, te peguei. Senta em nome de Jesus. Ei, você é importante para Deus. Deus te tira de um lamaçal de pecado e te traz para a sua maravilhosa luz. Deus tem um plano na tua vida, meu irmão. Deus tem uma obra grandiosa para fazer através de você. Você tem um valor. Você tem um valor. Se de tudo que eu falar aqui essa noite, se você sair daqui só entendendo que você tem um valor, para mim já valeu. Mas além disso, outra característica de quem é de Deus é ser puro. Verso 20, a Bíblia diz assim, Jesus pergunta: de quem é a esfinge e a inscrição? Nós entendemos, irmãos, que cada moeda ela tem um valor específico, mas nós sabemos que aquele metal virar moeda, ela tem que passar pelo fogo, ela tem que ser tratada, ela tem que ser purificada. Precisa se tirar daquele metal impurezas para que se torne aquela moeda pura, com a matéria pura, que tenha marca e que tenha valor. Amém? Quem é de Cristo, marcado por Cristo. Quem é de Cristo tem valor. Quem é de Cristo é puro. Ser semelhante a Jesus é você ser purificado. A conversão é um processo. A Bíblia diz que nós temos que aperfeiçoar a nossa salvação. Aperfeiçoar a salvação nos fala de processo. Preciso buscar todos os dias ser puro. Que eu preciso buscar pureza em Jesus. Se não buscarmos essa pureza, se não buscarmos essa santidade, sem dúvida nenhuma, nós seremos destinados ao fracasso espiritual. Eu não quero que você fracasse nessa área, porque todas as coisas foram criadas nessa área. Todas as coisas acontecem primeiro nessa área, na área espiritual. Amém? Diga, irmão que está do seu lado, você tem que ser puro. Só quem pode te purificar, meu irmão, é Jesus. Não importa o que você fez. Não importa como está a tua vida hoje. No sentido de que Ele te ama. Ele te quer essa noite. Ele quer te mostrar coisas abundantes. Ele quer te mostrar coisas que você nunca achou que seria possível. Estava eu com muita sede de Deus.
Então minha mãe perguntou assim para mim: meu filho, você quer ser coroinha? E eu disse: vamos ver. Morava em Sobral nessa época ainda, apostão. Eu fui ser coroinha. Mas, irmão, não deu muito certo. Primeiro, irmãos, olha, eu não estou falando de religião, estou criticando religião nenhuma aqui, por favor, estou falando da minha experiência. Mas não deu muito certo, pastor Belmar, porque o padre, ele já era bem idoso. E ele terminou várias vezes a missa porque o cachorro entrou dentro da igreja. O cachorro entrou dentro da igreja. Não vou mais fazer missa não. Os cachorros dentro da igreja, pegava, ia lá para trás, tocava de roupa, passava no meio da igreja, todo mundo esperando a missa voltar. Ele passava arrumado no meio da igreja. Meu Deus, como é que você é coroinha desse padre? Eu tinha sede de Deus, buscava a Deus. Aí eu aprendi a orar dentro da igreja. Eu sei que era Deus que estava trabalhando na minha vida, mas eu ia para a igreja, eu não repetia aquilo que diziam para repetir. Eu fazia minha própria oração e dizia: Deus, eu quero te conhecer melhor. Aí eu peguei uma bíbliazinha, aquela partilhazinha dos Gideões, e comecei a ler aquela Bíblia. E li, eu gostava muito de ler Apocalipse. Tinha umas histórias interessantes, tal, os cavalos, e o cara vinha com a marca na coxa. Mas Jesus é irado, viu? Jesus é irado. E aí assim, mas não entendi o significado de tudo aquilo. Compreendia por cima as histórias. Mas eu gostava de ir para uma festazinha. Eu gostava de sair com os amigos. Mas aí, irmão, Jesus me encurralou. Você acredita que eu morava em Sobral, meu pai tinha mercantil, trabalhava no banco. Olha só, pastor Nelson, o banco quebrou, o Banco César fechou. Alguém aqui já ouviu falar do Banco César já? O mercantil quebrou. Meu pai recebeu uma proposta para vir morar em Fortaleza, trabalhar aqui. 3 meses depois eu vim ajudar ele. Aí eu ouvi falar de uma tal de igreja que era até meio chata, mas muito bonita, chamada Beth. Vou explicar o chato, irmãos. Porque eles insistiam em mim. E eu trabalhava no final de semana, tinha 2 horas de intervalo, velho. Mas o consolidador, na hora que eu ia descansar, esse acaba sem vergonha, já veio de novo aqui. Mas que coisa boa, que bom que ele veio. Ele insistiu, irmãos. Olha, se esse consolidador, pastor Nelson, não tivesse insistido, eu não estaria, provavelmente eu não estaria aqui. Por isso que a gente faz com você, para você consolidar vidas. Eu decidi fazer isso o resto da minha vida. Fazer aquilo que eu fiz. Alguém fez algo por mim. Eu tenho uma dívida com essa pessoa. Eu nunca esqueci o meu consolidador, nunca. Ele não está mais aqui na igreja, mas onde eu vejo ele, eu vou lá falar com ele. E eu digo: cara, valeu. Da mesma forma que eu nunca esqueço o meu Senhor. Aquilo que eu disse há pouco tempo, ele me tirou de um lamaçal de pecado e trouxe para a sua maravilhosa luz. É real na minha vida. Mas sabe, na sua infinita graça e misericórdia de Deus, além dele ter me dado a sua salvação, ele hoje está me dando o maior privilégio que pode existir aqui nessa terra, de aceitar Jesus. A palavra de Deus. A palavra de Deus é o que eu tenho de mais precioso. Eu só posso oferecer
aquilo que eu tenho. Ei, nas suas mãos, na sua boca, tem uma palavra. Deus tem uma promessa para essa igreja, irmão. Sabe disso? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: ei, mas é certo do que você está sentado aí nessa cadeira, diga para ela. Deus tem uma promessa para essa igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Parabéns, você está aqui. Parabéns. Nós ainda não vimos nem a ponta do iceberg da promessa que Deus tem para essa igreja. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem foi ao coração do homem o que o Senhor preparou para esta igreja. Não é porque eu sou dela não, irmãos, porque Deus me disse. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que prometeu, Ele cumpre. Eu estou te dando os parabéns porque você faz parte dessa promessa. Deus, Ele abre tantos céus desse lugar e derrama tanta chuva aqui. Meu irmão, você ainda não viu o que é chuva. Aqui, você ainda não viu o que é chuva. Fecha o teu guarda-chuva. Se prepara para receber de Deus. Porque Ele está dizendo para você, você precisa ser puro para ver o milagre acontecer na tua vida. Amém? Deixa eu terminar, por favor. Me perdoe. A última coisa que você precisa e você tem que ter é diferente. Verso 21, a Bíblia diz assim: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus perguntou aos fariseus: quem está aí nessa moeda? E eles disseram: César. Então pronto, meu filho, dê a César o que é de César, mas não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Sabe o que Deus quer essa noite? Sabe o que é? Quer uma moeda. E essa moeda é muito valiosa. Amém? Vou fazer o seguinte, eu vou contar até 3 e você vai forte, bem alto, gritar o seu nome, pode ser? 1, 2, 3. Essa moeda aí que Deus quer. Essa moeda aí que Deus quer. Você é diferente, meu irmão. Ei, você é diferente. Não faça como alguns crentes que chegam aí fora e dizem assim: ei, rapaz, é o seguinte, eu sou salvo, tu não é. Você não tem valor nenhum. Não, por favor. Não é para isso. Mas você é diferente. Você é marcado. Você é escolhido de Deus. Ei, você não está aqui à toa não, essa noite não. Deus queria falar contigo essa noite. Ele está falando. Você é diferente. Cada moeda é diferente. Você é diferente de todas as outras moedas. Você é uma moeda singular para Deus. Deus olha para você e diz assim: que moeda linda. Eu vou usar essa moeda aqui. Você já ouviu falar da história do tio Patinhas? O tio Patinhas fez daquela moeda uma riqueza. Deus vai fazer dessa moeda aí, ó. Deus vai fazer dessa moeda aí uma riqueza que os homens verão e dirão: eu quero servir esse Deus. Eu quero servir esse Senhor. Meu irmão que não está hoje aqui, que aceitou a Jesus nessa igreja, está conosco, uma vez ele perguntou para mim: cara, o que tu faz? O que tem? O que tu tem? Que tudo que tu faz dá certo. O que tu tem? Que tu... Aí ele ainda não conhecia Jesus, ele dizia assim: o que tu tem? Que tu tem casa.
Tu tem carro? Não falta dinheiro no teu bolso? O que tu tem? Eu disse para ele assim: eu tenho uma coisa que você pode ter também. Jesus. Jesus. É Ele que faz, é Ele que move, é Ele que move as águas, é Ele que faz o impossível acontecer. Ele está fazendo isso na tua vida. Você já observou? Alguém que não era nada, estava fadado ao fracasso, Deus te levanta. Cadê o Alex Salles? Está aí? Cadê o Alex Salles? O Alex Salles é que tem uma história muito interessante. Ele diz assim: pastor, estou terminando, tá, irmão? Ele diz assim: pastor, isso quando ele aceitou a Jesus, faz tempo isso. Ele diz assim: pastor, na época eu não era nem pastor, mas ele dizia: eu saí de casa e os meus amigos faziam na porta de casa papelote de maconha, cocaína, crack. A maioria dos meus amigos já morreu. Outros são traficantes. E em meio a esse todo o contexto, ele decidiu ser diferente, irmão. Ele encontrou Jesus. Jesus mudou a vida dele. Está aí casado, tem a sua casa, é um advogado formado, já é quase delegado. Cara, era impossível isso acontecer, e Deus fez. Eu sirvo ao Deus do impossível. Você serve ao Deus do impossível? Eu sirvo ao Deus do impossível. Esse Deus está aqui esta noite, e Ele quer fazer mais uma vez um milagre na tua vida. Ele quer mais uma vez esta noite fazer o impossível na tua vida. Basta apenas você crer que Deus fará na tua vida. Vá se colocando de pé em nome de Jesus.